Meu nome é Santiago e aqui nós mostramos para vocês como vocês podem faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais, ok? Então sejam todos bem-vindos a mais uma teoria da regularização rural, onde a gente recebe um profissional da comunidade do Campo Rural para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar de algum serviço específico e alinhar a rota ali para atingir o faturamento de acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais, ok? E hoje eu vou receber o Bruno aqui, Bruno Martins, do Maranhão, tá? Já já a gente vai receber ele aqui. Vamos lá. Bruno Martins, Oi, seja bem-vindo. Santiago, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Obrigado, muito obrigado, boa noite. Me fala aí de onde é que você está falando e me conta um pouco da sua história aí para o pessoal te conhecer. Santiago, meu nome é Bruno Martins, eu falo de São Luís, Maranhão, sou técnico agrimensor, tá? Trabalho já há alguns anos na parte de geoprocessamento, levantamento com drone, e também a gente trabalha um pouco aqui nessa parte de regularização fundiária, tá? Queria primeiramente agradecer pelo convite de poder estar aqui conversando. E também dar boa noite e boas-vindas a todos que estão nos assistindo, porque a minha dúvida pode ser a dúvida de milhares de profissionais aí que estão no mercado. Então, aproveitando, Santiago, eu queria, nessa parte da mentoria, na questão dos cadastros e tal, a gente já consegue ter um bom desenvolvimento. E minha dúvida agora, hoje, é sobre porque muita gente aqui no Maranhão ele só tem aquela posse da terra, né? Às vezes com aquele contrato de compra e venda. E assim, uma demanda que a gente está querendo entrar agora é nessa questão desses terrenos que não possuem a documentação, que não possuem a matrícula, né? E a gente queria ver se tem algum material, se tem uma mentoria específica só para estar trabalhando com esse assunto de regularização em cartório. Beleza, beleza. Olha só como são as coisas, né? A gente tem regiões que tem matrícula e outras regiões do Brasil, como aqui também, né? Tem muita posse, que é o quê? O cara que não tem o documento, né? Não tem a matrícula registrada no cartório de registro de imóveis, tá? E acaba que isso foi se dando culturalmente. Não tinha nenhum problema, né? E aí foi vendendo a posse, nunca teve nenhum problema e eles hoje são poceiros, né? E acabam que muitas vezes eles podem passar por problemas e nem sabem disso. Ele só vai saber realmente, né, que ele precisa de uma área regular quando ele precisar pegar um crédito, quando ele for dividir ali, né, quando ele for vender o imóvel, né, quando ele for remembrar, quando o próprio órgão ambiental cobrar ele algo. Quem tem que dizer isso para eles? É vocês profissionais, tá? Então a gente tem uma estratégia de marketing e vendas justamente para que vocês propaguem esse tipo de informação. E aí, Bruno está me dizendo, Santiago, tem muita área que é posse aqui. E o que é que eu faço nesse sentido? Né? Olha só, quando a área é uma posse, né? Hoje o INCRA classifica lá no manual do SNCR, classifica de três maneiras, né? É a posse por simples ocupação, a posse ajusta o título, e a área registrada, tá? O que é uma posse? É aquele documento de compra e venda que ele tem ali, é aquele contrato de gaveta que a gente chama, né? Que fala lá, Bruno vendeu para mim tantos pedaços de terra, e ele vai ali, pega aquele contrato de gaveta, vai ali no tabelionato, reconhece a firma e pronto. Esse é um contrato de gaveta, esse é um documento de posse, tá? Às vezes ele tem uma declaração de posse do sindicato, e esse é o documento que comprova a posse. Então, voltando aqui, eu tenho uma área com posse por simples ocupação e uma área registrada. Tem uma área registrada, né? E aí eu comprei uma área sua. E aí eu fiz uma escritura de compra e venda, mas eu não registrei no registro de imóveis. Ou seja, eu tenho um documento que eu posso vir a ser registrado, né?
mas eu não registrei ainda. Então, ele não é um documento de posse por simples ocupação, né? É um documento de posse, ajusta o título. Eu posso vir a registrar, mas quem vai decidir isso é o oficial de registro, tá? Então, esse é um documento de posse, ajusta o título, tá bom? Ok? É o meio termo de uma área de posse com uma área registrada, tá bom? Mas aí, eu me perguntando, e a posse? Eu quero transformar ela numa área registrada, não é isso? Então, a primeira coisa que você faz, e aí coloco para todo mundo aí, é o diagnóstico do imóvel rural, tá bom? Você vai pegar a documentação que o seu cliente tem. Ele tem alguma documentação do imóvel dele, tá? Então, você vai analisar esse documento dele, né? Você vai falar, ó, eu vou analisar seu documento. Não é para você olhar na hora ele, não. Você vai analisar o documento. E aí você vai ver que se a escritura não tiver aquele carimbo do registro de imóveis, ela não está registrada, né? Não tem matrícula. Você vai ver, né? Você vai ver o estelionato lá, mas não é a área registrada. Então você vai começar a ler esse tipo de documento e avaliar essa documentação, tá? Avaliar essa documentação. Por quê, Bruno? Porque às vezes, Bruno, o cara fala lá, é uma posse, mas está com aquele contrato que uma escritura que possa a via ser registrada, né? Ele não precisa passar por um processo de regularização tão grande. Às vezes ele tem aquele documento que possa ser registrado, às vezes ele comprou uma área que tem matrícula e ele comprou aquela posse. Você pode vir a resolver agora fazer um outro contrato de compra e venda, tá? Então você vai começando a ter os feelings ali a partir da análise da documentação do seu cliente, tá? Você começa a ser especialista nessa parte de diagnóstico, não só no documento do cliente, mas no CCIR, no ITR, no cadastro ambiental, no georreferenciamento que você já tem experiência, tá? Ele vai mandar uma planta para você lá, Bruno. Ah, mas eu medi meu imóvel. Aí ele vai colocar uma planta para você sem coordenada, com memória, com memorial, mas não está assinada pelo profissional técnico, que para você não vai fazer muita diferença. Entendeu? Só vai servir para você se basear, você vai ter que explicar para ele como é que é, né? Então, você vai começar a fazer a análise dessa documentação, desse diagnóstico. E aí você vai se deparar com diversos casos, tá? Que você vai ver se teve alguma origem, ou seja, pô, Santiago, essa área aqui originou de uma matrícula. E aí, nesse caso aí, pô, peguei uma área que veio daquela. Vamos tirar uma certidão de interior dessa matrícula para dar uma olhada nesse histórico, para ver quem é o dono. E aí tem diversas possibilidades, tá, Bruno? Diversas possibilidades para uma regulação de posse. Eu vou citar algumas aqui, como, por exemplo, eu falei, a regularização desse contrato de posse justa título, dessa escritura, né? Você pode avaliar. Você pode, muitas vezes, desmembrar um imóvel que ele comprou um imóvel que já tem uma área de matrícula. Então, você pode avaliar possibilidades, logicamente, que com o comprador e tal, né, dessa maneira, fazer aquele desmembramento, regularizar esse tipo de contrato. Né? Vai ter áreas que são posses. Você já aquele cara não tem documento nenhum, é uma posse, não sabe a origem de nada. Tem algumas estratégias para isso. Olha só, você deve ter no seu estado aí, todo estado tem, tá? Um órgão de terra. E esse órgão de terra, ele trabalha com a titulação dos imóveis rurais, tá? Então, você pode avaliar a possibilidade de você entrar com esse pedido junto ao órgão de terras. Cada estado vai ter o seu procedimento. E aí, por quê? A posse passa a ser o quê? O estado dá um título para ele. Isso. Um título da terra. E com esse título da terra, um documento de posse é o título, né? E aí ele vai poder registrar no cartório. Se ele não registrar, é um documento de posse ajusta título. Se ele registrar, ele vai ter uma área registrada, vai ter aquela matrícula lá em nome dele, tá? Existem outras situações que aquele cara comprou uma área registrada, mas o cara não quer passar no cartório. E aí você pode entrar com esse processo de adjudicação compulsória, tá? É forçar aquele cara que vendeu ali a passar o título, né? A passar aquele domínio lá para o cara que comprou, né? E um outro processo também que é o que resolve mais problemas de posse hoje, que é o procedimento de uso capião, tá?
usucapião, tem a via judicial e a via extrajudicial, tá? Nos últimos anos, se deu aí a via extrajudicial, ou seja, era pela justiça, né? Ela pelo Tribunal de Justiça ali, e eles delegaram essa atividade também aos próprios cartórios, tá? Ou seja, o usucapião pode ser extrajudicial. Isso agilizou muito o procedimento do usucapião. Eu não sei se você... E hoje agilizou muito esses procedimentos. E o que é que eu tenho para dizer para você? Que independente da situação que tiver, o seu cliente ele vai precisar do seu georreferenciamento, da medição precisa do imóvel, independente se ele é posto, da situação dele de posse ou não, do georreferenciamento, planta memorial descritivo e responsabilidade técnica, de preferência que se faça nos padrões do INCRA, tá? Ele vai precisar do CCIR. Só é para uma área matriculada? Não, área de posse também, tá? A área de posse ajusta o título também. Então, ele vai precisar do CCIR, ele vai precisar do IPR dos últimos 5 anos, tá? Para ele entrar com o processo de usucapião, ele vai precisar de tudo isso, ó. Então, o fundo rural, né, no caso da posse, é o fundo rural de uma área de posse. Ele vai precisar ali, tá? E aí, a partir daquilo ali, qualquer estratégia que ele tomar para a regulação, ele vai precisar de todos esses cadastros, tá bom? Certo. Muito bom. Brigadão, tá? Pelo Eu que nosso bate-papo. agradeço. Não posso estender mais um pouquinho aqui, tá? Mas a gente vai ter outras oportunidades aí, tá? Vamos sim, eu agradeço. Obrigado, Santiago. Boa noite. Tchau, tchau.